Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das fases mais curiosas e, por que não dizer, importantes da teoria de Freud, o estágio anal. E olha, pode até parecer que o assunto é só sobre desfraude, mas, na verdade, é bem aqui que se formam as bases da nossa relação com ordem, controle e autoridade para o resto da vida. Pode até soar como uma pergunta estranha, né? Mas para a psicanálise a resposta é, de maneiras muito profundas e duradouras. Essa experiência inicial é vista como algo que vai muito além de um marco do desenvolvimento. É, na verdade, o primeiro grande campo de batalha entre o desejo individual e as regras da sociedade. Então, estamos entrando no que Freud descreveu como o primeiro confronto de verdade da criança com as regras sociais. É aquele momento em que o eu quero bate de frente pela primeira vez com o você deve. Ok, mas o que é exatamente o estágio anal? Bom, é a segunda fase do desenvolvimento psicossexual de Freud, vindo logo depois da fase oral. Basicamente, a energia psíquica da criança, que Freud chamava de libido, muda o foco da boca para a região anal. E o ponto-chave aqui é que o controle sobre o próprio corpo se torna a principal fonte tanto de prazer quanto de conflito. E quando isso acontece? Geralmente, ali entre 1 ano e meio e 3 anos de idade. Lá pelos 18 meses, a criança começa a ter mais controle motor, mais consciência do corpo. Com 2 anos, a pressão pelo desfraude aumenta, e aí o palco para o conflito principal está montado. E por volta dos 3 anos, o jeito como esse conflito se resolveu já deixou marcas bem importantes no caráter que está se formando. E aqui está a essência do drama todo. De um lado, a gente tem o desejo instintivo da criança, o prazer que está ligado ao próprio corpo dela. Do outro, vem a primeira grande regra imposta pela civilização ali, representada pelos pais, o controle dos esfíncteres. É, de certa forma, a primeira grande batalha entre natureza e cultura na vida de uma pessoa. Agora vamos dar uma olhada mais de perto na mecânica psicológica por trás desse conflito, porque não é só sobre fisiologia, tá? Estamos falando de uma negociação super complexa sobre prazer, autonomia e poder. A fonte de prazer, a tal da zona erógena, é o ânus. Mas o que é realmente interessante aqui é que a satisfação vem tanto de segurar quanto de soltar. A criança descobre uma coisa revolucionária. Opa, eu posso controlar isso. Essa descoberta de domínio sobre o próprio corpo é uma fonte nova e gigantesca de poder e de satisfação. O Freud via as fezes, nesse período, como algo de um valor simbólico enorme. Com essa frase, ele está sugerindo que as fezes se tornam tipo a primeira moeda de troca da criança. Elas podem ser oferecidas como um presente, um sinal de amor, de obediência, ou podem ser retidas como um ato de desafio. A gente pode resumir essa negociação toda em 3 passos. Primeiro, a descoberta desse poder. Segundo, a imposição de uma regra que vem de fora. E terceiro, a escolha que a criança tem que fazer. Obedecer e agradar, ou desafiar e afirmar a própria vontade. É um mini-drama sobre autoridade e autonomia. Então, o ponto crucial aqui é que uma função que era só biológica se transforma numa ferramenta psicológica super complexa. A criança aprende a usar o controle do corpo para se comunicar, para negociar, para agradar e para se opor às figuras de autoridade. Certo? Agora, vamos ver como a resolução desse conflito todo molda diretamente as estruturas da nossa personalidade. Como que essa luta inicial vai forjar quem a gente se torna? Conseguir passar bem por essa fase ajuda a construir pilares que são fundamentais para o ego. A criança desenvolve um senso de autonomia, sabe? Ela se percebe como um ser separado, com vontade própria. Ela experimenta o domínio sobre si mesma. E tem os primeiros embates reais com a noção de autoridade, de limites. É a partir dessas experiências que Freud descreveu o que ele chamou de caráter anal, que nada mais é do que um conjunto de 3 traços de personalidade que, segundo ele, tem suas raízes fincadas diretamente nos conflitos dessa fase. E essa tabela ilustra essa tríade de um jeito bem claro. A ordem, por exemplo, essa mania de limpeza e organização, seria o que Freud chama de formação reativa, ou seja, uma reação exagerada para negar o interesse inicial no sujo. A parcimônia, que é essa coisa de ser econômico ou até avarento, viria da transferência daquele valor simbólico das fezes para o dinheiro. E a obstinação, a teimosia, seria a continuação daquele ato de desafio, de reter e de afirmar a própria vontade. Mas e o que acontece quando os conflitos dessa fase não são bem resolvidos? Bom, é aí que a gente entra no conceito de fixação. E os ecos disso podem ser ouvidos até a vida adulta.
Uma fixação acontece quando uma pessoa fica, digamos, psicologicamente presa nos temas e conflitos de uma certa fase. No caso do estágio anal, a personalidade adulta pode acabar sendo dominada por questões de controle, ordem, bagunça, submissão ou desafio. E essa fixação pode aparecer de duas formas bem opostas, como a gente vê aqui. O tipo anal retentivo é aquela caricatura da pessoa obcecada por controle, limpeza, ordem, ecoando o ato de reter. Já o tipo anal expulsivo é o contrário, desorganizado, impulsivo, rebelde, uma manifestação daquela satisfação em expelir e desafiar as regras. São, no fim das contas, dois lados da mesma moeda do controle. E além da fixação, existe também a regressão. Isso quer dizer que mesmo uma pessoa bem resolvida, se estiver sob um estresse muito forte, pode voltar temporariamente a esses padrões de comportamento. Por exemplo, uma pessoa normalmente organizada pode se tornar obsessivamente controladora, regredindo a esses mecanismos mais antigos. Então, para a gente resumir, por que tudo isso importa tanto? Porque o estágio anal é onde se aprende a negociar com a lei, com as regras sociais. É onde se dá um passo gigantesco da dependência para a autonomia. É um pilar na formação do nosso caráter e, claro, uma etapa fundamental na constituição do nosso ego. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente refletir um pouco. Se a gente olhar para a nossa sociedade e para a nossa própria vida, até que ponto a nossa relação com dinheiro, com organização e com autoridade não são, na verdade, ecos daquele primeiríssimo conflito lá da nossa infância? Fica aí a reflexão.